Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 43 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Vamos ver como a radiação aparentemente mortal pode ser muito útil e até salvar vidas? Bem, a primeira utilidade é na geração de energia. Na aula passada, nós comentamos sobre a fissão nuclear e como ela é usada para a geração de energia. Hoje, existem algumas usinas em operação, e uma delas é aqui, em solo brasileiro. A usina de Angra dos Reis, localizada no Rio de Janeiro, está em operação desde 1985 e é responsável por produzir pelo menos 30% da energia consumida na região. Mas a principal aplicabilidade tecnológica da radiação atualmente não é só na geração de energia, mas sim na medicina. Vamos ver algumas delas. Os raios-x são bem conhecidos por todo mundo e praticamente você já teve contato com eles. A radiação usada nos raios-x é do tipo ionizante, mas a sua dosagem é muito bem controlada. Funciona mais ou menos assim. A pessoa fica deitada ou em pé e ela fica entre um acelerador de partículas e uma chapa fotográfica que fica atrás dela. Ao acionar a máquina, são emitidos raios eletromagnéticos de alta frequência, que atravessarão os tecidos moles do corpo, que é o caso da pele e dos órgãos. Já os tecidos mais densos, que é o caso dos nossos ossos, conseguem barrar essa radiação. A imagem projetada na chapa mostra justamente uma sombra, ou seja, somente passa os raios que passaram pelos tecidos moles, e formando o desenho assim dos tecidos mais densos. É por esta razão que os raios-x são usados para detectar fraturas nos ossos ou tumores no corpo. A tomografia ela é muito parecida com os raios-x, só que ela é um pouco mais precisa e muito mais eficiente para capturar tumores que possam ser cancerígenos. Primeiro, é inserido no paciente um líquido chamado de contraste, que logo vai percorrer as veias do corpo. Ao entrar no tomógrafo, o paciente novamente é submetido a um feixe de raio-x, só que agora não mais em um ângulo, mas em vários ângulos. O contraste inserido no corpo do paciente ajuda os sensores a captarem imagens mais nítidas de tecidos moles. E é ali que o médico pode examinar se pode haver um tumor ou alguma alteração. Em qualquer um dos dois exames, a dose, novamente, é controlada e baixa, e não chega a afetar o paciente de forma significativa. Você sabia que a radiação que causa câncer pode ser usada para curar o câncer? Pois é, o tratamento da radioterapia serve justamente para esse fim. Mas como é que ela funciona exatamente? Bem, primeiro, o paciente é posicionado em um equipamento chamado de acelerador linear. Esse equipamento consegue gerar doses de radiação muito específicas, utilizando feixes de elétrons, e consegue fazer com que elas atinjam o local exato. Com a radiação controlada, as células cancerígenas podem ser destruídas. A ideia da radioterapia é acertar o DNA dessas células doentes e, por acertar, consegue destruí-lo. Uma vez destruído, as células que estão doentes não conseguem se multiplicar e, dessa forma, o câncer pode até ser curado. Mas será que o paciente fica radioativo depois de uma sessão de radioterapia? Não. Como foi explicado, a dose é pequena e muito bem controlada e assim não chega a afetar o paciente de forma significativa. Mas e as pessoas que trabalham operando essas máquinas? Será que elas estão seguras? Elas estão recebendo essa dose de radiação todos os dias. Bem, é verdade que se ficar recebendo de forma constante, pode ser perigoso. É por isso que existem muitos protocolos de segurança em hospitais e clínicas no que se refere à operação desses equipamentos. Os técnicos que operam devem usar os EPIs, equipamentos de proteção individual, que são coletes, óculos, máscaras, luvas e assim por diante. Além disso, as salas que estão contidas nesses equipamentos elas são revestidas por paredes mais espessas, para que não afete outros setores. O tempo de exposição também é limitado. Alguns equipamentos como o tomógrafo e o acelerador linear possuem amostra de isótopos radioativos, ou seja, tem elementos radioativos lá dentro. Existem regras rigorosas quanto ao descarte desses equipamentos. Alguns deles chegam a ser armazenados em locais específicos por um tempo para depois serem descartados.
uma vez que a radiação ela pode durar por muito tempo. E aí, viu como a física ela é muito bem usada a favor da vida? Esses são alguns exemplos e muito provavelmente novas tecnologias vão surgir no futuro para beneficiar cada vez mais pessoas. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos, até a próxima!